por estar aqui, que eu também já gostaria de agradecer, né? Em nome do CEP, assim, faz pelo menos 3 anos que a gente não faz nenhum evento, né? Desde a pandemia. A gente parou por conta da pandemia e os eventos né, que tem feito CEP, seminário, mesmo encontros internos, a gente tem feito online. Eu acho que é legal a gente ir começando, né? Mesmo que seja, por enquanto, no espaço mais reduzido, né? A gente retomando o presencial, eu acho que promove uma outra discussão, né? Outro tipo de transmissão, que eu acho mais interessante, né? E também gostaria de contextualizar, né, quem está presente aqui, né, sobre esse debate. Esse debate ele surge dentro de um estudo do CEP, né, que a gente está fazendo, principalmente sobre psicanálise e biopolítica em contextos diferentes, do CEP, né, para discutir temas relacionados à biopolítica. A gente já vinha, desde o ano passado, porque a gente não está fazendo esses eventos presenciais, mas o CEP continua, tanto com eventos online quanto com pesquisas internas. Né? E a gente vinha tentando compreender mais ou menos o tema mesmo, né, que coloquei aqui, né, assim, as causas do sofrimento mental, a participação assim, das redes sociais, dos algoritmos, da tecnologia, das políticas, da economia, dentro do, né, como isso impacta na subjetividade e, por sua vez, no sofrimento de cada sujeito, né, que chega da gente na clínica. Então, a gente vinha já estudando, a gente teve recentemente, né, recebemos a professora Celeste, né, foi a professora que esteve com a gente para falar sobre o curso, sobre o conceito de biopolítica, e a gente está tentando linkar isso com a nossa experiência clínica, com as nossas leituras, né? E eu acabei preparando, né, com esse livro do que é da Dor e Laval, que chama A Nova Razão do Mundo, ensaios sobre a sociedade neoliberal, e é um livro que vai servir de panorama, assim, de base para esse debate, é um livro que eu gostei bastante, e que fala das transformações desde os anos 80, 90, na economia, na sociedade, né, na política, e vem também para o modo de sofrimento. Né? Então, acho que esse conceito, né, que é o conceito Foucaultiano de biopolítica, biopoder, ele nos ajuda a compreender também o sofrimento mental nessa perspectiva mais social, né? Não apenas mental, né, psíquica, né, esses atravessamentos, né, que a organização social, que chama de biopoder, os discursos, os conceitos, né, como que cada conceito, cada discurso, cada cada saber, né, da ciência, das artes, da política, cada discurso, ele opera um impacto na subjetividade, forma subjetividade, inventa, né, categorias, né, o povo vai estudar a loucura, a sexualidade, a delinquência, né, o sistema prisional, como que cada discurso, cada saber sobre esses temas provoca um impacto social. Né? E não é diferente também desse plano político e econômico. Né? E aí, para começar o debate, né, o próprio Foucault, ele nesse livro, né, são aulas que ele proferiu em 78 e 79, chama O Nascimento da Biopolítica. O Foucault, ele né, para falar da biopolítica, para falar de como esses discursos, esses saberes, né, eles impactam, eles, vamos dizer assim, né, eles constituem novas subjetividades, ele escolhe, nesse momento, a
economia política. Né? Mas a gente sabe que também ele trabalhou com a loucura, a gente poderia pensar vários tipos de saberes, né, de conceitos, e a própria psicologia, a própria psicanálise, a própria psiquiatria, né, que são temas, inclusive, de estudo do Foucault, provocam esses impactos, né, da forma como a gente vê o mundo, vê o sofrimento, vê a vida, vê a morte, vê a saúde, vê a doença, vê a loucura, né, vê a economia, vê a nossa própria existência, e por aí vai. Né? Então, esse foi, né, o contexto que surgiu dessa pesquisa, né, essa leitura desses livros, né, o Garganta do Laval e outros que eu vou citando aqui, né, e que a gente achou interessante, a partir, né, dessa pesquisa, que está concluída também, a gente está nesse processo de pesquisa, a gente abrir e compartilhar, né, a gente colocar esse debate, né, de forma mais ampla, fora do grupo certo, e a gente discutir. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai fazer hoje, que é seguir hoje, beleza? Então, né, o Foucault, ele começa esse curso dele sobre biopolítica, né, a gente falava do nascimento da biopolítica, ele começa pensando o que é, né, no momento que ele está ali, no final dos anos 70, né, o que é a racionalidade governamental da economia política e do governo, vamos dizer assim, desse período que ele está tentando avaliar, criticar, refletir. Né? E, como sempre, como é prático, né, no estudo de Foucault, ele vai nas origens, nas bases, né? Ele faz sempre um percurso histórico, ele sabe, né? Um percurso histórico do conceito, né? Ele vai resgatando assim, como que esse saber foi sendo construído, né? Como que esse discurso foi sendo construído. Então, ele resgata um momento específico para ele começar, que é por volta ali do século XVI, mais ou menos, né, e como o que ele chama de racionalidade governamental vai mudando. Então, a gente tem ali, até o século XVI, mais ou menos, uma racionalidade, no século XVII, sobretudo, né, com os governos absolutistas, né, uma racionalidade do governo, vamos dizer assim, o Estado, né, controla tudo e prepara, inclusive, os súditos, né, do soberano para outra vida. Né? Então, os reis estão ali como representantes de Deus. Né? Isso vai, evidentemente, vamos dizer assim, se desgastando. Né? A gente tem a Revolução Francesa, um pouco mais tarde, até no momento que o Foucault está reportando, mas a gente tem um movimento de repensar a função do Estado, né? E o Estado já não ocupa mais esse lugar tão central, tão absoluto, como vai ser no século XVI e XVII. Então, começa-se uma pergunta que é qual é o limite do Estado? E é esse debate, e a partir desse debate que o Foucault foca como início. Né? Qual é o limite do Estado, então? Até onde o Estado vai, quando ele começa, né? Qual é a função do Estado? E isso começa a ser pensado por Foucault, primeiramente, em termos assim, jurídicos, de direito. Né? Então, por exemplo, né, a gente tem Locke, por exemplo, John Locke, né, um filósofo que vai pensar assim, olha, existem direitos naturais. Né? Existem direitos, ao contrário do Hobbes, né, que pensa assim, antes da sociedade se organizar enquanto sociedade, é a guerra de todos contra todos. Né? O homem é o lobo do homem, né? Não tem nenhum direito. E o Locke vai achar diferente, vai dizer, não, existem alguns direitos que são naturais. Né? Todo ser humano tem direito à vida, né? Tem direito à liberdade, tem direito à propriedade privada, que ele vai, né, na teoria do Locke, ela vai ser um efeito do trabalho, que aquele sujeito trabalhou naquela terra, numa madeira,
no aumento, né? Porque ele vai ter aquela propriedade, aquilo é direito. Então, esses direitos, ninguém pode interferir, nem o Estado. Então, o Locke vai começar a pensar no que é legítimo, as ações do Estado que são legítimas e que não são. O que o Foucault vai observar, isso eu acho muito interessante, é que essa leitura de que o limite do Estado vai ser pautado pelo discurso jurídico, né, do que é legítimo e do que não é legítimo, passa a ser assim, passa a se orientar pela economia política. E aí já não interessa mais se é legítimo ou não. Já não são os direitos naturais. Né? Então a gente sai do liberalismo, por exemplo, político do Locke, do liberalismo econômico do Adam Smith, por exemplo. Então não é tão importante mais se é legítimo ou não aquela ação do Estado. É se ela é eficaz ou não, por exemplo, de acordo, evidentemente, sempre a eficácia vai partir de alguém que vai ler. Normalmente, né, vai ser o mercado. Ou seja, tem que cometer, né? Então, ela passa a ser medida pelos efeitos na geração de riqueza, né? Nas riquezas das nações, né? Por exemplo, que o Adam vai propor. Então, você tem um deslocamento do jurídico que permite que é legítimo para a economia política que pergunta o efeito. Pode ser ilegítimo. Né? O Estado pode fazer algumas ações, pode até contrariar a Constituição. A gente sabe disso. Né? Pelo contrário, às vezes, para seguir a Constituição, mas espera aí, o impacto que isso vai dar na economia, que ele pode fazer, não deixa fazer. Né? Então, muda o foco. Então, o que orienta o limite do Estado deixa de ser o discurso jurídico e passa a ser a economia política. E aí começa um tipo de racionalidade governamental que vai sofrendo mudanças ao longo do século XX, e é isso que o Foucault vai estudar até 79, que é quando ele dá o curso. O Pierre Dardot e o Christian Laval, que é a base do... Peraí, é assim, a base da minha discussão aqui, né, eles vão atualizar isso nos últimos anos, desde os anos 80, né? Muitas vezes confirmando o que o Foucault coloca e indo adiante. Né? Então, é mais ou menos isso. Percebe? Esse raciocínio do nascimento da vida, hoje esse raciocínio aparece. Né? Ele diz: o direito, e a intenção do homem, por exemplo, a teoria dos direitos naturais, constituído por essas leis fundamentais, aparece assim fora da razão cristã, como princípio dessa limitação. Então, ele coloca um limite. Né? Só que isso muda do século XVII, XVIII, começa a mudar. Pois bem, mais uma vez, esse instrumento intelectual, o tipo de cálculo, a forma de racionalidade que permite que a razão governamental se autolimite, não é o direito, deixa de ser o direito. O que vai ser a partir do meados do século XVIII? Né? Pois bem, evidentemente, a economia política. Então, pouco importa para a economia política ser esse direito legítimo ou não. O problema é saber quais efeitos ele tem e se esses efeitos são negativos. E, evidentemente, que é a partir de um ponto de vista, que é o que o Foucault vai chamar de vigilância do mercado. Então, cada Estado já não tem como vigilante a Constituição. Né? Tem como vigilante no mercado que vai dizer, ó, isso pode fazer, isso não pode fazer. Porque tudo vai girar em torno dessa economia política. E aí vai surgir, né, uma teoria, né, a esse respeito, que é, né, que vai ser a teoria do liberalista, ser, né, primeiro político, com Locke, depois econômico, com Adam Smith, e vai política, econômica, vai se misturando ali. Eu coloquei alguns teóricos, né, do liberalismo que buscam esse limite do governo, né, a partir da economia política, principalmente, tá? Não é que a discussão sobre os direitos, né, a gente ficou assim para trás, né? Mas a essência, né, a tônica
muda, né? E aí gerando o que Foucault descreve como um governo frugal, um governo acuado, um governo limitado pela própria economia política e pelos economistas, né, políticos que vão orientar qual que é essa ação do governo. E a gente vai ver que o que acontece nos anos 70, 80 para cá é mais do que isso, não é só a ação do governo, a gente vai ver que também a própria ação humana, como que a teoria econômica ela vai deixando de ser assim uma economia política para se transformar também numa ética, né? Dizer assim, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é. Então, isso que eu acho que é importante da gente da psicanálise, né? Da psicologia, da psicanálise, psiquiatria, das áreas se aproximar desse discurso, porque, claro, que vou estar falando aqui de algo que não é tão da minha área, né? Vou tentar reportar o que mais diz respeito a gente, mas as teorias de economia política estão ali no escopo, né? Imediato da nossa discussão. Só que elas, vocês vão perceber que elas carregam tanto pressupostos psicológicos, antropológicos, sociológicos. Então, quando eles vão construir uma teoria da economia política, eles dizem que o homem funciona dessa maneira. Mas, peraí, funciona mesmo? Quem está dizendo isso? Qual sociólogo está dizendo? Qual antropólogo está dizendo? Né? A genética do homem. Então, ou seja, no meio da teoria política vai ter a genética do homem favorece isso, favorece aquilo. Né? Esse livrinho aqui, ó, da Susan McKinnon, que chama Genética Neoliberal, é muito interessante. Ela está mostrando como que o discurso neoliberal é recheado de pressupostos genéticos, né? E como que a própria genética, as teorias genéticas, vão se orientando por esse discurso, ela vai mostrando as falhas desses discursos, a partir, sem necessariamente chamar, né, o antropólogo, o sociólogo, o psicólogo para essa conversa. Então, a economia vai gerando um saber, que é bem a visão cotidiana, né? Vai gerando um biopoder, né? Um saber que não determina só assim, a taxa de juros, como é que vai ser a questão cambial, isso ou aquilo. Ela tem uma teoria que também, vamos dizer assim, não só parte, como eu ia dizer, de pressupostos psicológicos, antropológicos, etc., como se orienta uma determinada ética. Como é que a gente, não só o Estado deve se comportar, mas como nós também devemos nos comportar. Né? E isso vai gerando efeitos, evidentemente, na subjetividade. Beleza? Essa, essa percepção, né, do, do Foucault, ela é, então ela aponta para isso. Olha, peraí, tem alguma coisa no campo da economia política que está orientando, por enquanto, vamos pensar mais assim, a ação do Estado. Está colocando um limite no Estado. Mas eu já queria antecipar também como que isso vai gerando efeitos na nossa subjetividade também e até em um certo tipo de ética. Que aí cabe a gente questionar, né? Essa ética, a discussão não é só econômica aí, né? Não é só financeira, né? É uma ética que a gente vai ter que e ela que está querendo discutir isso. Ela causa sofrimento, mais, menos, como é que a gente vai discutir essa ética, né? E o Foucault, e aí, assim, um pouco já misturando um pouco o Foucault com a leitura que o Laval e o Cidadão vai fazer, e também com um artigo muito interessante do Nelson da Silva Júnior, que está nesse livro, né, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, onde ele fala do pacto social, resgatando o texto do Hélio Pellegrino. Né? Então, misturando um pouco esses autores, o que a gente percebe nesse discurso liberal, né, ou qualquer discurso, né, porque a gente tem que pensar que esses autores, Hobbes, Locke, eles são os autores contratualistas, né, que estão propondo o seguinte, que a sociedade se funda a partir de um contrato. Né, um contrato. E o contrato pode ser esse, que o Locke coloca. Né, eu tenho alguns direitos, são direitos naturais. Eu alieno esse direito ao Estado para ele me proteger, etc.
e até que ponto o Estado pode agir ou não, mas tem um certo pacto, um certo contrato. O que a gente vai observar nesse pacto liberal, né, desses autores aí, é mais ou menos o seguinte: o Estado tem que ser o menor possível, o Estado não pode intervir, tem que ser um governo frugal, que o Foucault coloca, mas visando, né, tendo um horizonte que cada um vai agir com o seu próprio interesse, sem o Estado dizer, olha, aonde tem que investir, aonde que não tem que investir, estimular isso, estimular aquilo. O Estado não vai fazer nada disso. Cada um vai agir com o seu próprio interesse, mas o resultado disso vai ser o bem comum. E aí eu não estou dizendo com isso que esse, né, eu não começo dizendo, né, esse tem um pacto, é esse termo que eu estou tirando aí do Nelson da Silva Júnior, né? Tem um pacto, não estou dizendo necessariamente que esse pacto vai ser cumprido. Aí isso é outra discussão. Mas na teoria liberal existe esse pacto. Olha, o governo não deve, mas tem, no fundo, tem o bem comum. No fundo, quem entrar nesse jogo, quem participar desse jogo liberal, de lutar pelo seu próprio interesse, vai colher, no final das contas, um bem. Todo mundo vai ganhar. Tem esse horizonte. Né? Isso é muito claro na fala, por exemplo, do Adam Smith, né? Quando ele escreve, olha só, lá na Riqueza das Nações, né? Ele diz, ó, já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar o seu capital e fomentar a atividade, cada indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo possível a renda atual da sociedade. Então, você lutando para aumentar a sua própria renda, você com o seu egoísmo, né, você vai, no final das contas, ter como horizonte aumento da renda da nossa sociedade. Geralmente, na realidade, ele não tenciona promover o interesse público, nem sabe até que ponto está promovendo, a orientar sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor. Desafia o seu próprio ganho. E nesse, como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Então, é a ideia da mão invisível do mercado, que aparece poucas vezes na obra do Adam Smith, e essa é uma das que aparece. Ou seja, com o exemplo que o Adam Smith vai dar, né? Se eu estou tomando esse café, não é porque esse almoço, tal, esse lanche, não é porque o padeiro é bom, não é porque o leiteiro é bom, é porque eles estão correndo atrás dos seus próprios objetivos e, no final das contas, eu consigo fazer esse lanche. Então, você tem como horizonte o bem comum. Tem um. E aí, como eu estou dizendo, não necessariamente que esse pacto vai ser cumprido. Aí é uma outra discussão, mas tem esse pacto. Né? Então, assim, olha, você vai se sacrificar para fazer buscar o seu objetivo, mas você vai estar somando também no objetivo geral, e o outro a mesma coisa. Né? Então, tem um interesse público. Né? O Stuart Mill, por exemplo, num texto, né, tá criticando o socialismo, etc., ele vai, mesmo nesse texto, que é muito liberal, criticando o socialismo, ele vai dizer o seguinte: a propriedade privada, que é sagrada, os liberais desde o Locke, né, até ela pode ser revista se ela não tiver como objetivo o interesse comum. Então, tem essa expectativa no discurso liberal de que os interesses privados promovem o interesse público. Só que acontece que isso vai ser mais ou menos empregado, mas isso não vai acontecer na prática. A gente vai ter uma crise desse liberalismo que começa em 1880 e vai até 1929 com a quebra, né, da Bolsa de Valores, mais. E aí vai ficar uma pergunta, né? Por que o liberalismo entrou em crise? Por que esse pacto não foi cumprido exatamente? Por motivos internos do próprio sistema, por motivos externos, né? Teve a guerra, né? Mas começa antes da guerra, já em 1970, já começa uma crise, né? Porque teve
uma evolução muito grande na produção, né? Lembrando também que nessa teoria do Adam Smith, né, não está só o interesse privado, mas está também algo baseado na especialização. Então, tipo, olha, um padeiro vai fazer pão especializado, né, fazer um ótimo pão, um outro leite, e aí você vai no sistema de trocas promovendo esse interesse comum. É um sistema baseado na troca. A essência é a troca, a especialização e o interesse individual que, pela mão invisível do mercado, promoveria o interesse coletivo. Né? Só que isso não vai acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa que o Adam Smith previu, que de fato aconteceu, foi que cada um com seu interesse, cada investidor, né, com seu interesse particular, fez aumentar bastante o seu próprio patrimônio e a sua própria capacidade de produzir. Né? Então, começou a produzir muito. Só que o problema é produzir para quem? Né? Porque você vai ter um avanço na produção, né? No sistema da produção, só que a demanda não acompanha. Se esse pacto não é cumprido, não acompanha. Por que esse pacto não foi cumprido? Né? Por motivos externos, a corrupção dos governos, não aplicaram direito, né? Por causa de guerra, ou por motivos endógenos. Essa vai ser uma discussão. A gente precisa, para os próprios liberais, tá, gente? A gente precisa rever o modelo. Hoje, a gente precisa rever a aplicação do modelo. Esse vai ser um debate que vai surgir ali de 80 até 30, né? E depois também, né? E uma das leituras que a gente vai ter para essa crise do liberalismo, eu achei bem interessante, porque isso não está no Foucault, está no PhD do Cristo Naval, que eles colocam já essa mudança, que hoje a gente vai chamar de neoliberalismo, já assim, como se fosse, né, não dá para a gente chamar de neoliberalismo, mas essa iniciativa já na boca do Spencer, né, como se fosse assim, um neoliberal, né, a Valéria, né, começasse antes. Né? Então, a gente situa o início do pensamento neoliberal de 30, 40, eles falam assim, olha, essa perspectiva já estava no Herbert Spencer. Quando ele diz o seguinte, antes dessa crise, o que o Spencer faz? Em vez de, vamos dizer assim, ajustar um modelo ou a aplicação do modelo, independente de qual vai ser a discussão, né, para que o pacto seja cumprido, ele abre mão do pacto. Ele diz o seguinte, não é todo mundo que vai se dar bem nisso, não. Né? Uns vão se dar bem e outros vão se dar mal. Né? É isso mesmo, o modelo não está errado, o modelo é esse modelo, mas essa perspectiva do interesse comum não tem, eu não estou fazendo muito compromisso com isso, é mais ou menos isso que ele vai dizer, por exemplo, aqui, ó, quando ele diz assim, em minha opinião, pode-se considerar que um ditado cuja verdade é aceita igualmente pela crença comum e pela crença da ciência, goza de uma autoridade incontestável. Pois bem, o mandamento, se uma pessoa não deseja trabalhar, não deve comer. É simplesmente anunciar a questão dessa lei da natureza, sob o império da qual a vida atingiu o seu grau atual. A lei segundo a qual uma criatura que não é suficientemente enérgica para se bastar, deve perecer. Então, né, pesado, né? Alguns vão perecer, né? Assim, quem não dá conta, dança. Né? Só que essa visão ela não vai ser adotada, pelo menos não de maneira oficial, né? De início, né? nesse momento. Né? Uma alternativa que foi mais adotada nesse momento da crise de 29 e tal, é o que, né, aparece como novo liberalismo, e aqui assim, é evidente que novo liberalismo e neoliberalismo, né, em termos etimológicos da palavra, significa a mesma coisa, mas a gente vai ver que são termos diferentes. O que vai ser adotado, pelo menos mais oficialmente, vai ser o que eles chamam de uma política keynesiana, que é mais ou menos assim, olha, o modelo está certo, é preservar o modelo.
o modelo é esse mesmo, o modelo liberal, mas a gente vai precisar fazer uns ajustes. A gente vai ter que fazer algumas medidas que são antiliberais, mas, na verdade, para fazer o liberalismo sobreviver. É mais ou menos essa a ideia do que. Então, as medidas, por exemplo, que ele coloca, né? Ele diz assim, a realização dos ideais do liberalismo, segundo Keynes, né, exige que se saiba utilizar meios aparentemente alheios, opostos ao princípio liberal. Parecem opostos ao princípio liberal, mas é para defender sua implementação. Então, leis de proteção do trabalho, impostos progressivos sobre renda, auxílios sociais obrigatórios, despesas orçamentárias ativas, nacionalizações. Então, algumas medidas pontuais para que é, né, assim, o estado de bem-estar, né, social, de alguma maneira, assim, fazer algumas políticas para barrar que o sujeito não pereça, né, contra a fome, alguma coisa que, né, algum auxílio social, alguma coisa que, ó, o sistema vai continuar o mesmo, mas a gente vai adotando algumas medidas que façam essa contenção, né? O que vai acontecer a partir dos anos 30, e aí isso eu acho que é o que nos interessa, mas aí não vou entrar tanto em detalhes, assim, né, porque o surgimento do neoliberalismo tem um debate, se começa com o colóquio de Walter Lippmann, em 1938, ou na Sociedade de Montpellier, em 47, mas é mais ou menos nessa época. Normalmente os mesmos, alguns economistas aí, né, estavam no colóquio de Walter Lippmann, estavam na Sociedade de Montpellier, né? Tem uma diferença também entre o ordoliberalismo alemão, que tenta colocar ordem depois da Segunda Guerra, né? E aí trabalhar com o liberalismo, mas também o liberalismo, vamos dizer, hoje está um pouco mais presente, questão de economia social de mercado, né? Vai ter um certo debate ali entre eles, mas o que vai, parece, prevalecer, em termos de discurso, que vai chegar para a gente principalmente, é da escola austríaca, né? Ou o dador coloca como escola austro-americana, né? Porque, embora o Hayek e o Mises sejam austríacos, o Hayek, o Mises, principalmente, né? Vai para os Estados Unidos, né? O Milton Friedman vamos dizer, a escola de Chicago, né? Tudo, vamos dizer assim, filho, né? Desse debate. Esse discurso, né? E aí eu não vou entrar tanto na diferença, o liberalismo da escola austro-americana, chama assim, surge um novo discurso, que é o discurso neoliberal, que também de imediato não vai assim, sobrepor ao keynesianismo, né? Ao modelo keynesiano, mas já começa a surgir uma ideia, que é a ideia que os autores, e principalmente o Foucault, lá nos anos 70, ele vai se dedicar. O Foucault vai ler esses caras todos ali, né? Ele vai a gente pegar o livro dele, né? O Nascimento da Biopolítica, é praticamente uma discussão sobre esses autores e apontando como que nessa teoria não tem só uma solução, vamos dizer, econômica, financeira, mas tem uma ética que ele vai discutir, a gente vai trabalhar aqui. Então, surge mais ou menos nesse período, né, uma, uma, uma mudança. E aí, eles, tanto Foucault quanto todos esses autores que estou citando, não encaram o neoliberalismo como só, vamos dizer assim, uma atualização do liberalismo, ou um liberalismo mais radical, mais profundo. Eles consideram que há algumas rupturas, algumas mudanças. E uma delas é nesse pacto, como eu estava dizendo, o pacto, né, que visaria o interesse comum. Seja esse pacto atingido ou não, mas tem isso, na teoria está previsto esse pacto, né? Então, uma das mudanças é essa, já não é tanto mais pela troca, um sistema de troca que favorece a todos. A essência vai passar para a concorrência, porque se uns vão perecer, vocês percebem a diferença? Se todo mundo, pode ser ilusório ou não, mas se todo mundo, a gente tem uma teoria, se todo mundo trocando,
cada um é especialista numa coisa, cada um se especializa naquilo, né? E aí a gente troca. E tá bom para todo mundo, né? A concorrência existe? Existe. Ela está prevista na teoria do Adam Smith, evidentemente. Inclusive a evolução tecnológica, tudo que ele fala é a partir da concorrência. Mas a essência é a troca. E aqui no neoliberalismo, eu até coloquei assim, né, da troca à concorrência. Então, há uma mudança, né? O foco já é assim, ó, alguns vão perecer, outros podem não exatamente se especializar, mas dominar o mercado, né, de vários mercados. Isso a gente, né, hoje, com essas grandes empresas, né, a gente vai vendo aí, a Amazon, Google, tudo, né, uma dominação do mercado. Não é exatamente se eu vou especializar e vou fazer, vai fundindo, eu vou especializar num tipo de cerveja. Vem uma empresa de cerveja e compra todas, não, quase todas, né? Essa aqui está começando a fazer muito sucesso, vai lá e anexa. Então não tem mais assim, né? A ideia não é tanto da troca, mas da concorrência, né? E aí diminui ainda mais a intervenção do Estado, né? Uma crítica também ao modelo keynesiano. O Estado não tem que corrigir nada. Né? Se for para perecer, é para perecer. Mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, olha só, agora pegou no livro do Pierre Dadoux do Slavão. Mas, ainda que admita a necessidade de uma intervenção do Estado e rejeita a pura passividade governamental, os neoliberais opõem-se a qualquer ação que entrar no jogo da concorrência entre interesses privados. O neoliberalismo combina a reabilitação da intervenção pública, depois eu vou falar disso também, com uma concepção de mercado centrada na concorrência, cuja fonte, como vimos, encontra-se no especialismo, tá vendo? Lá do Spencer. Esses autores, aí, claro, pode ter gente que escolhe, esses autores vê assim, o embrião do neoliberalismo no Spencer, da segunda metade do século XIX. Mas em oposição à fobia spenceriana de Estado. Reconhece que a ordem de mercado não é um dado da natureza, mas um produto artificial de uma história, de uma construção política. Isso é muito importante, porque o que acontece? Para o Adam Smith, né, seguindo assim, a esteira de Locke, ele está pensando o que são, igual os direitos naturais, o que é natural. Então, para ele, o mercado, esse sistema de trocas, ele é natural. Por isso que ele vai dizer que o Estado não pode intervir de jeito nenhum. Agora, no neoliberalismo, muda isso. Né? A ideia é mais ou menos o seguinte, né? O que é importante não é o sistema de troca, que pode ser mais ou menos espontâneo, é a concorrência. Então, a gente precisa provocar essa concorrência. Vocês percebem que não tem um problema exatamente até o Estado intervir. Desde que ele intervenha, promover essa concorrência. Então, por exemplo, só para vocês entenderem o que poderia ser isso, né? Que é uma ideia, por exemplo, do Milton Friedman, mais tarde, né? Colocar a escola pública. Uma escola pública não tem uma concorrência com a outra, né? Assim, de imediato, não, isso não está ali posto, né? O Milton Friedman acha isso absurdo. O Estado tem que intervir para promover essa concorrência. Então, como é que ele pode intervir? Né? Pode, desde avaliações, ranking, ou pode dar o que eles chamam de cheque educação, que você passa para as famílias escolherem, e aí você coloca escolas públicas em realidades totalmente distintas para concorrer, porque isso também é uma coisa interessante. Eles falam de concorrência, mas muitas vezes desconsiderando as desigualdades. Está todo mundo concorrendo, e uns vão perecer. Então, tem uma escola que tem uma realidade super caótica, super diferente da outra, ela está concorrendo com essa, e se essa não funcionar, ela vai perecer. Simplesmente isso, né? Ou os alunos, que pessoas ali vão perecer, estou usando aqui um campo pegando do licença. Mas vocês entendem a lógica? Então, mesmo a intervenção do Estado não é o grande problema para o neoliberalismo, como é para o liberalismo. O liberalismo o Estado não pode intervir, né? Porque o sistema de troca é natural, espontâneo, o mercado é espontâneo. Né? Aqui já não tem tanto essa preocupação. Aqui já considera possível a intervenção do Estado, desde que seja para promover a essência de que deve funcionar, que é a concorrência, a competição. Né? Então, não tem mais as garantias vão se perdendo.
Né? Então, não tem esse pacto de, olha, peraí, eu vou fazer isso, mas eu vou me aposentar depois. Você sabe, sei lá. Sabe lá, você vai ter pressa depois. Sabe, sei lá. Mas eu queria só antes da gente chegar nos anos 80, que eu acho que é importante, mas só antes da gente chegar lá, só citar um exemplo de como a questão da intervenção não é um grande problema do neoliberal. A gente tem o exemplo do Chile. Né? O Chile foi uma ditadura onde o governo intervia nas questões das liberdades, né? Tipo assim, então, talvez para um Locke seria um horror, né? Mas a gente tem toda uma, uma estrutura econômica do Chicago Boys, né? Neoliberal. Isso, exatamente. Essa declaração do Taher é uma declaração, mas tem outras. Tem uma carta que ele manda para o jornal inglês, o New York Times, o americano, não sei. Tem uma carta que ele escreve onde ele fala disso, que no Chile tem muitas liberdades. O que ele está considerando liberdade? Liberdade econômica. Né? As empresas têm liberdade para fazer o que elas querem, né? Lá. Olha essa frase, como que fica muito claro isso, né? Ele diz, entenda, é possível para um ditador governar de forma liberal. É que ele está dizendo aqui, possivelmente mais neoliberal do que liberal. Por enquanto, essa distinção não está tão bem dada aqui. E também é possível para uma democracia governar sem liberalismo nenhum. Pessoalmente, prefiro um ditador liberal a um governo democrático sem liberalismo. Abertamente, né? Dos fundadores da teoria neoliberal. Né? E tem outros textos, não é lá pensado, uma fala infeliz, não, é algum pensamento. Né? Bom, e aí a gente chega no que então seria, não está exatamente dessa maneira, mas é como eu disse, cotejando esses autores, né, que eu citei aqui, a gente chega no que, né, a pensar o que seria, então, o Pacto Neoliberal. E se no Pacto Liberal tem no horizonte esse interesse comum, aqui no Pacto Neoliberal ele teria um outro horizonte. Né? Olha só, essa não é a lógica eliminatória do pior dos sujeitos econômicos, mas uma lógica de complementariedade que melhora a eficácia e bem-estar do pior dos produtores. Aquele que participa do jogo não pode perder. Isso é o liberalismo. Tá? Então, no liberalismo, e aí, de novo, ressaltando, pelo menos na teoria, né, não é uma lógica eliminatória. Né? Mesmo se você entrar no jogo, você vai ganhar. E entrar no jogo significa, né, trabalhar, fazer o sistema de troca, etc. No segundo modelo, no modelo liberal, ao contrário, nada garante que aquele que participa da grande luta da seleção natural irá sobreviver, apesar de seus esforços, de sua boa vontade, de suas capacidades. Então, não tem essa expectativa, não tem esse pacto, né? De dizer assim, olha, entra que você vai ganhar, você pode ganhar, você pode perder. Ele tem toda uma cultura e um culto ao risco, que o Foucault já está prevendo lá nos anos 70, e depois alguns teóricos, eu esqueci o nome do cara, que vem nessa cultura assim, meio coach, assim, né, de estimular, né, empreendedores e tal, vai separar as pessoas assim, riscofóbicos e riscofóbicos, físicos, né? Uma coisa assim, né? Tipo assim, que ama o risco e quem tem horror ao risco. Né? E esse que tem horror ao risco nós não merecer. Porque tem toda uma cultura, começa a surgir uma cultura, né? Aqui um pouco ainda mais na teoria, mas depois disso, principalmente a partir dos anos 80, uma cultura de valorização do risco. Né? Assim, olha, é isso mesmo. A vida é assim. E aí vai colocar como se fosse explicações, inclusive, genéticas. Né? E por isso que eu achei interessante trazer esse texto também, né, da Susan McKinnon, né, onde ela vai desmontar, assim, ó, a genética não diz nada disso. Né? Porque, claro, a genética tem lá a teoria do Gauss, por exemplo, do gene evoluído, ela vai estudando a cultura, a antropologia, né? Assim, ó, entre o gene e o comportamento existe um cérebro humano com uma plasticidade enorme,
Entre isso tem a cultura, que produz formas totalmente diferentes de vida, de organização social, né? Então, mas vai engendrando a gente, a gente está, essa cultura, essa ética, né? Temos que correr risco, temos que competir, estamos o tempo todo competindo, né? E isso que eu acho que é interessante de pensar, mais do que a questão, eu estou focando na questão política, vocês percebem que eu estou querendo ir agora, a gente pensar assim, o efeito mental que isso vai ter, né? Então, eu acho que é um ótimo exemplo, uma ótima confirmação do que o Foucault está falando, a universidade vai dar ali, né? Já com o Foucault já falecido, em 88, né? Quando ele dar essa declaração. Porque o que vai acontecer? O Foucault ele já está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, que essa teoria neoliberal que vai crescendo nos anos 70, ela vai fortalecer e vai extrapolar, já está extrapolando lá nos anos 70, o circuito econômico. Ela está indo nos comportamentos, né, como estamos dizendo, de uma ética. Né? Então, a gente tem um fortalecimento desse discurso dos anos 70, principalmente pelas crises que tiveram de petróleo, né, em 73, por conta de embargos, né, da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, os árabes, porque os Estados Unidos estavam apoiando o Israel. Então, tem um embarque que causa uma crise, e depois, com a guerra acho que do Irã e Iraque mesmo, no final dos anos 70, tem outra crise. E nesses momentos de crise, isso os autores também vão apontar, nesses momentos de crise, né, há alguns recuos, mas o que há muitas vezes então é isso mesmo. Né? Como fez Spencer, diante da crise do liberalismo, rompeu algum pacto. Disse, não, mas não é todo mundo que tem que se dar bem mesmo, não, né? Uns vão perecer. Então, esse discurso que até então, não vou dizer que era fraco, né? Mas tinha uma teoria importante, mas em termos de aplicação ainda modesto, né? Assim, os governos muito orientados pelo modelo keynesiano, esse discurso começa a ganhar cada vez mais eficácia mesmo, cada vez mais ser implantado. E né, a gente tem nos Estados Unidos e na Inglaterra dois grandes exemplos de aplicação, dois grandes exemplos de aplicação desse modelo, que o governo Reagan e a Margaret Thatcher na Inglaterra. E a Margaret Thatcher diz algo muito interessante, muito Foucaultiano até, como eu dizendo. Ela diz, a economia é um método, o objetivo é mudar o coração e a alma. O Foucault não usou essas palavras, é muito interessante, que lá em 79, 10 anos antes, ele vai dizer praticamente isso, vai dizer assim, ó, esse modelo econômico, que é o modelo pautado na concorrência, pautado no risco, na valorização do risco, na disputa, na falta de garantias absolutas, ele não é só um discurso econômico, ele é um discurso também do ético, do coração e a alma. Exatamente. A economia é um método. Mas para a gente transformar o coração e a alma, assim, a subjetividade, se for em termos que a gente está trazendo, da racionalidade e da subjetividade do século XXI, é essa racionalidade que vai provocar uma mudança na subjetividade. Né? Coração e alma ali na subjetividade. Bom, aqui é Foucault. Olha como o Foucault já está falando que a mudança é subjetiva. Quando está vendo o horizonte, né, do que está acontecendo lá nos anos 70, mas que nos anos 80, com aquela fala da Margaret Thatcher, fica um pouco mais claro, né, com os governos deles também. Né? Olha só, ele está dizendo o seguinte, é uma subjetividade pautada na concorrência. É uma subjetividade pautada no modelo empresa. Então, não sou exatamente uma pessoa, sou uma empresa. Né? Então, a questão do capital humano. Tem esse livro do neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, é muito interessante. Acho que eles vão mais, talvez, na direção que o Matheus está falando, que é de pensar justamente assim, esse próprio sofrimento ele vai ser gerido, né, pelo esse sistema também de concorrência, de aperfeiçoamento, de competição.
Então, tem alguma coisa que mantém esse sistema vivo, gerindo o sofrimento causado por esse apagamento da subjetividade. E isso, esse capital humano, né, que é uma expressão do Herberg, por exemplo, do economista, de pensar assim, cada um de nós tem um capital, a gente vai ter que investir, né, nesse capital, nós somos como se fosse uma empresa, né, ele gera um sofrimento, né, porque a teoria do Gerbeck ela é muito pesada, assim, né? Que ele compara assim, todas as suas decisões da vida, é como se você fosse uma empresa, e todas as suas decisões, elas são decisões do seu capital. Você é o seu próprio capital. Então, se você vai tomar um sorvete ou não, você vai economizar aquele dinheiro, é uma decisão econômica, né? Comparada a uma grande empresa. Se os duas grandes empresas estão fechando agora, uma grande escolha, ele coloca no mesmo nível de uma escolha se você vai, por exemplo, escolher lazer ao invés de estudo, de capacitação, de trabalho. Então, se você está escolhendo lazer, então, como se você fosse uma empresa, você percebe assim, se você é uma empresa, na empresa tem um conflito entre, né? Um conflito de interesse ali entre, por exemplo, o patrão e o empregado, né? O patrão quer, evidentemente, que o empregado trabalhe mais, muito, o empregado, mesmo que ele queira trabalhar, vai querer descansar, ter um momento de folga. Se você é seu próprio patrão, né? Se a ideia é essa, você é uma empresa, você não pode desperdiçar nada, né? E você subjugando você mesmo, né? Aí só pegando uma citação aí do Foucault, seguida, olha só. Na verdade, não se trata, como vocês veem, de construir uma trama social em que o indivíduo estaria em contato direto com a natureza, mas de construir uma trama social na qual as unidades de base teriam precisamente a forma da empresa. O que, o que é a propriedade privada se não uma empresa? O que é uma casa individual, se não uma empresa? E o Gerbeck vai justamente comparar isso. Dizer, a sua casa é uma firma. Você tem que encarar a sua casa como uma empresa. O casamento é uma sociedade. Né? Então, ele vai pensando tudo em termos de empresa. Né? E lembrando que o Gerbeck ele venceu, ele ganhou um Nobel de Economia. Ou seja, o que ele está falando não é exatamente sobre economia, quando ele diz você é o empresa, você é o capital humano, eu deixo o capital humano. Você é o capital humano, sua empresa, sua família é uma empresa, o casamento, a sociedade. Você assim, não é aquilo que ele está falando, é totalmente desprovido de sentido, mas é um peso desproporcional, é um pouco cínico, assim, percebe? De chegar e falar assim, a decisão se você vai... Vamos no jogo de futebol, né? Olha, você vai no jogo de futebol, é como se você fosse uma empresa, da sua empresa. Você colocaria um trabalhador para esse jogo de futebol, para ir numa peça de teatro, para ir no cinema, para descansar, para dormir, você colocaria ele para trabalhar. E é você com você mesmo fazendo isso. Dizer, não, né, eu sou né, empreendedor de si mesmo. Né, que é um livro do outro cara, que chama Bob Elvin. Ele chama Empreendedor de Si Mesmo. Né? Também nessa perspectiva, vender essa ideia. Né? Então, ele continua assim, ó, é essa multiplicação da forma empresa no interior do corpo social que constitui, ao meu ver, o corpo da política nacional. Traz para o mercado, poderíamos chamar de poder informador da sociedade. A forma, tudo ganha forma de empresa. Eles chamam de forma empresa, também no texto aparece muito essa forma. É a forma empresa. Tudo tem um modelo, vamos dizer assim, de empresa. Aqui o livro do Bobeado, por exemplo, é o empreendedor de si mesmo. Né? E isso a forma empresa, né? Eu coloco. A vigilância do mercado, né? A valorização do risco. Ou seja, o mercado vigiando o governo também passa a ser uma empresa. Né? Também, esse livro, por exemplo, estou reinventando o governo. Como o espírito empreendedor está transformando o setor público. Né? Então, também é uma empresa. O hospital público é uma empresa, a escola pública é uma empresa. Então, toda essa forma de empresa, né, que tem que gerar lucro, que tem que vender. Né? Aí a gente vê, por exemplo, olha só que doideira, essa ideia de cada profissional
né? Não interessa se você é professor, se você trabalha com saúde, se você é médico, enfermeiro, psicólogo, né? Ó, professor trabalha com educação, né? Você trabalha com saúde, você é uma empresa que precisa dar lucro, você precisa vender, você precisa, ou seja, o médico, o enfermeiro, o dentista, ele precisa estar trabalhando com saúde, mas não só de tratar a saúde. Ele é uma empresa que tem que vender. Você entra lá, tem quase um cardápio, né? Assim, um dentista que fala, você vai ter, pode colocar botox aqui, pode fazer tal modificação, isso, aquilo. O médico vai sendo medido também, né, no hospital por isso, qual deu alta, não deu, está dando prejuízo, né? Vai adoecendo, né? Ou seja, não tem uma orientação, não é exatamente pela ética profissional, né? Pela identificação com a profissão, por alguma honra, né, da profissão. É uma empresa. E uma empresa, ela não tem exatamente essas coisas, né? O Eduardo Galeano tem uma coisa interessante, ele vai falando das empresas, né? Ele dá uma comparação muito interessante. Ele diz assim, uma família, por exemplo, né, que às vezes tem não precisa ser uma joia, cara, mas uma coisa, uma relíquia da família, que foi da bisavó, que ganhou, passou, né, tem toda uma cultura, tem que eles não vão vender nunca, porque não tem preço, né? E aí o Eduardo Galeano, essas colocações dele, assim, né, provocativas, aí termina essa provocação dizendo assim, uma empresa não tem bisavós. Então, assim, ela vai vender. Só que se você agora é uma empresa, você também não tem bisavó, né? Como se fosse, não tem exatamente assim, isso não, isso não. Teu lucro vem, não deu, né? Então, e aí essa orientação ética, afetiva, né? Então, nesses espaços, principalmente, eu citei esses dois, né, saúde e educação, porque eu acho assim, são lugares que, que essa forma de empresa ela é muito mais danosa. Né? Mas se a gente for pensar em todas as profissões, né? Tem que ser um empreendedor de si mesmo, tem que vender, né, o tempo todo. E aí a gente vê no TikTok, no Instagram, né? Quanto que o sujeito tem que vender, tem que produzir conteúdo. Né? Eu postei para vocês a tirinha do André Dahmer, né? Você já produziu conteúdo hoje? Você tem que produzir conteúdo, porque senão você vai ser esquecido. Eu tenho que colocar alguma coisa. Aí o cara comenta, não, é porque minha avó morreu, mas você filmou o enterro na horizontal ou na vertical, né? Ou seja, como é que... tem que produzir, não tem essa. Eu estou doente. Pô, mas você é empresa de si mesmo. Né? Você pode ficar doente. Ele é o próprio patrão dele, né? Vai dizer assim, eu posso tirar férias quando eu quiser, né? Mas não tiro há 10 anos. Mas eu posso tirar férias quando eu quiser. Porque você é uma empresa, né? A gente tem a revista Você S.A. Né? Tem a revista justamente assim, Você S.A., como se você fosse sociedade anônima. Não é nem sociedade limitada. Né? Você S.A., cara, o Matheus pergunta, cara, onde é que esse monte está? Mas vamos só, já estou concluindo, Mário, vou tentar não demorar muito. Então, essa ideia, né, da empresa si mesmo, e como eu coloquei, tem um ethos, né, ou seja, uma ética envolvida nessa proposta, que é a ética da autovalorização. Que aí cai nessa questão do sofrimento que vocês estão falando, né, desse sofrimento que existe, por um lado, que a gente tem razão, né, antes de ser apagada essa subjetividade, o sujeito adoece e resiste, só que também o tratamento para esse sofrimento, também, na maioria das vezes, vem com essa mesma dinâmica, com essa mesma proposta. Como é que você vai tratar esse sujeito que adoece, que a gente está colocando? Né? Vão mostrar para ele que ele é uma empresa, que ele consegue, que ele tem que superar, que ele tem que correr risco mesmo, que a vida é desse jeito, né? E que assim, os fracos não têm vez. Né? Então, vai aparecendo um tanto de técnicas que são para fazer a gestão desse sofrimento. Né? Então, o Davi Laval, eles colocam essas técnicas, né? Diferentes técnicas, como coach, programação neurolinguística, análise transacional, muitos procedimentos ligados a uma escola ou a um grupo
visam um melhor domínio de si mesmo, né? Como é que você controla a sua própria empresa, né? Quase que nubla-se a diferença entre um administrador e um psicólogo, né? Porque as duas técnicas que são aplicadas na empresa podem ser aplicadas também na sua vida cotidiana, se você é uma empresa, né? Então, ó, visa um melhor domínio de si mesmo, das emoções, do estresse, das relações com clientes, com colaboradores, chefes ou subordinados. Todos têm como objetivo fortalecer o eu. Né? E aí é bem diferente da psicanálise, né? Que vai ter uma descentralização, adaptar o melhor à realidade, torná-lo mais operacional em situações difíceis. Todos se apresentam como saberes psicológicos, como um léxico especial, autores de referência, metodologias particulares, como técnicas de transformação dos indivíduos, que podem ser utilizados tanto dentro como fora da empresa. Vocês percebem que aí, ou seja, a gente saiu lá da discussão econômica, né, de política, economia política, e foi treinando, né, essa perspectiva, explorações da aula, subjetividade, e a gente está falando aqui da clínica, né, só que de tratamento, né? Você vê se a gente pode chamar isso de clínica, né? Bom, e aí vem isso que a gente está colocando, o sofrimento. Tudo isso tem um custo, né, psíquico, né? O Tiago Azal, né, até que o Fatiga, ele deu aula também aqui, comigo, foi do CEP durante o tempo, é um correspondente, vamos dizer assim, do CEP, né? Ele escreveu esse artigo junto com o ministro José de Lima Souza, né, que é muito interessante também, está disponível na internet, ele mostrando justamente, né, o custo psíquico dessa forma empresa, de aplicar essa forma empresa para tudo. Né? E de como também você vai misturando sofrimento mental com performance. Então, os sujeitos procuram tratamentos, não exatamente para nem sempre para tratar o seu sofrimento, que existe, que está presente, mas muitas vezes é um tratamento assim, performático, né? Então, TDAH, né? Assim, eu preciso prestar mais atenção, né? Esse ponto que a gente está falando da depressão, né? A administração dos remédios, né? O sujeito vai muitas vezes procurando tomar um medicamento para. Eu preciso estudar vestibular, então eu preciso tomar um medicamento, né? Ou seja, a dimensão da saúde ela vai se transformando quase numa espécie assim, de alta performance. Como é que eu colaboro para a alta performance desse sujeito? Tem que trabalhar o tempo todo, né? A Samira, na discussão que a gente estava fazendo no grupo interno, ela trouxe aquele livro, né, do X do Sono, né? Esse 24/7, Capitalista Tardio, X do Sono. Mostrando como estudos da NASA, né, primeiro pensando em aplicar isso em exército, soldados e tudo, né, os estudos de medicamentos, intervenções, estudando alguns passos que ficam 7 dias, ou mais dias, sem dormir, para como aplicar isso em soldados. Mas isso que vai para soldados, daqui a pouco vai estar para os seres humanos. Eu quero ficar vários dias, eu sou uma empresa de mim mesmo. Né? Uma empresa não pode parar. Se eu tiver um medicamento, se eu tiver alguma coisa que eu preciso ficar dias sem dormir, né? Então, aonde que a gente vai chegando, né? E aí vai tendo esse sofrimento. Exatamente. Então, mas isso também é muito importante, né? Porque a questão com o profissional, como se você é uma empresa, ela vira muito dessa ordem. O pai, por exemplo, ele não é exatamente um paciente, o pai de um paciente, ele é um cliente da sua empresa. E ele quer o remédio dele. Então, também vai mudando a própria relação, ela vai mudando. Não é exatamente um paciente, ele é meu cliente, eu preciso tratar ele bem, atender a expectativa do que ele quer, ele vai se beneficiar, eu vou me beneficiar. A gente tem que estar aqui no campo eu estou na cabeça. Mas só fechando, então, né, agora estou concluindo mesmo, é esse ponto que eu queria chegar, né, do custo psíquico, ou seja, aquele, né, como eu coloquei, assim, as causas, né, políticas, econômicas, como que o sofrimento psíquico é engendrado de uma maneira muito complexa, né? Tem causas políticas, econômicas, sociais, evidentemente, né, familiares, históricas, pessoais, né? Mas eu acho interessante a gente olhar o sofrimento psíquico com essa ótica. Nesse artigo do Thiago Vinícius, ele escreve assim: dentro desse cenário, podemos notar que a articulação do discurso médico-científico ao discurso capitalista tem por efeito a coincidência que o ideal de saúde
com as expectativas sociais de reconhecimento em voga do neoliberalismo. E os medicamentos, enquanto mercadoria lançada no mercado, encarna a possibilidade de se atingir esse ideal de saúde. Então, o ideal de saúde, ele atende a essa expectativa do que quem produz o tempo todo sem isso que é saudável. Quem está prestando atenção e aprendendo tudo lá, né, a criança desde a infância, né, já pensando nos adultos, é funcional, trabalha, até quando a gente vai ler sobre depressão, né, eu acho que o Duncan fala isso, né, nesse texto também, quando a gente vai ler sobre depressão, normalmente o que é dito para a gente? Estudos mostram que em 20 anos a doença que mais vai incapacitar as pessoas a trabalhar é a depressão. Ou seja, a preocupação já é com o trabalho. Já é assim, olha aqui, não é assim, daqui tanto tempo as pessoas vão sofrendo de depressão, a grande parte da população. A medida, ela já está muito ligada aí, né? Ao afastamento do trabalho. Então, a gente vai precisar ver isso, né? Bom, mas então é esse ponto que eu queria chegar assim, na questão do sofrimento mental, vamos dizer assim, engendrado pela teoria econômica, política, social, né? Que não é só econômica, política ou social isolada, é complexa. A gente está falando de... E aí os autores, tanto Foucault já começa a usar esse termo, e os autores também, né, na Nova Razão do Mundo, até o nome do título do livro, né, eles vão chamar assim, de uma racionalidade, uma razão, né, que inclui questões econômicas, políticas, sociais, culturais, né, pseudocientíficas, mais ou menos científicas, científicas, né, etc. Então, só para a gente concluir aí, né, eu coloquei, então, um resumo, né, que eles fazem no final, de algumas características da razão neoliberal, mas querendo pensar assim, como que isso impacta na subjetividade. Então, a gente pode abrir para discussão. Embora, né, muito a gente já foi fazendo durante a apresentação, durante a discussão. Então, são 4 pontos que parecem concentrar-se, né? O mercado apresenta-se não como um dado natural, mas como uma realidade construída. Então, isso é diferente de Adam Smith, que diz, olha, o mercado é algo natural, a gente não pode intervir por causa espontâneo. Né? O neoliberalismo vai reconhecer que não é espontâneo e que a intervenção tem que ser essa, então, de gerar concorrência, competição, de gerar esse estado de coisa. Por exemplo, atingindo, né, o coração, a alma, como tiver a essência da ordem de mercado reside não na troca, mas na concorrência. Não significa que concorrência não estava lá na teoria do Adam Smith, não significa que troca não está aqui nessa teoria, mas a essência muda. O Estado não é simplesmente o guardião vigilante desse quadro, né? Que é isso para o Adam Smith. Né? O Estado só não vai deixar que ninguém atrapalhe o jogo. Né? Ele próprio, em sua ação, é submetido à norma de concorrência. Então, ele mesmo tem que se colocar como concorrência, ele mesmo tem que se formatar como uma empresa. E a norma da concorrência ultrapassa largamente as fronteiras do Estado, atingindo diretamente até mesmo os indivíduos. Ou seja, então a questão da concorrência não é uma questão assim, que vai estar lá no mercado, né? Nas trocas e tal. Vai estar, todos nós somos concorrentes de nós mesmos, né? Se todos os psicanalistas são concorrentes entre si, né? Se dependendo do que eu fizer aqui, eu posso perder cliente, porque eu sou uma empresa, então eu tenho meus clientes, posso perder um outro psicanalista que está no outro lugar, e eu preciso disputar espaço no Instagram e no TikTok, e se eu deixar de postar, eu vou cair no ostracismo, eu tenho que produzir. Evidentemente, tudo isso tem um custo psíquico, que é o adoecimento, que é a questão da subjetividade, que eu concordo com o Matheus, que a gente pode até se perguntar, né? Que subjetividade é essa? Podemos falar de subjetividade, né? Não tem um apagamento, onde que está a resistência, o que está sendo oferecido também quando o sujeito adoece, né, com um sinal de que alguma coisa resiste a esse modelo, mas também é ofertado para ele justamente um tratamento que vai mais fundo ainda, dobra a aposta, né? Então, agora que você tem que correr risco mesmo, o momento é agora, né?
o momento de arriscar, de investir, né? Muito essa coisa também, assim, os coaches de investimento, né? Sempre num modelo parecido, né? Você observa que esse modelo assim, de testemunho, né? Olha, eu apostei, fiz tal coisa, até em termos religiosos também, né? Também como é que essa, essa alma, esse coração, para usar a expressão da Margaret Thatcher, também vai embreando o discurso religioso, né? Daquele, olha, do ganho, né? Se você não é bem sucedida, porque você não está rezando, você não está fazendo isso, deu um tiro, fez aquilo, não vibrou na frequência dos negócios, assim, na frequência da riqueza, você não está vibrando na frequência da pobreza, né? Ou seja, um sujeito comum, um sujeito que não se tornou milionário, que não se tornou um influencer, vamos dizer assim, com milhares de seguidores, ele é um fracassado. Ele é um fracassado e fracassado por culpa dele, porque ele não geriu muito bem a empresa dele, ou porque não livrou desse jeito, não rezou, não fez tal coisa, e aí vai aparecendo um tanto de guru, né, para dizer, olha, é assim, gente, é assim que vocês têm que seria como se fosse até o nome, né, coach, então, seria uma coisa que seria talvez assim, até compreensível para uma consultoria, né, para alguém que está abrindo um negócio, né, para uma empresa. Mas não, mas vai virando uma coisa do cotidiano. Bom, é isso. Não sei como é que vai ser para aí a bibliografia, né? Não sei como é que vai ser para vocês aí online, né? Participar do debate, porque a gente está com o microfone, né? Mas a ideia era mais ou menos essa mesmo, tá, pessoal? Fazer no online mais uma transmissão do que está correndo aqui, né? Sabendo dessas limitações. Talvez no próximo evento a gente pode tentar articular melhor esse sistema aí.